no início do Espiritismo, lá na época do Império, já no começo da República, né, você tinha a referência do filósofo espírita Gonçalves de Magalhães, que foi um grande nome brasileiro e fundou o espiritualismo racional, trouxe o magnetismo e participava do espiritismo aqui, com apoio do Porto Alegre, né? O Porto Alegre, Alexandre, eu sabia que ele tinha feito estudos, né, espíritas. E na minha pesquisa dos livros que eu escrevi, Alexandre, lá na época do Revolução, eu sabia que tinha uma grande quantidade de correspondência do Porto Alegre guardada lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu tenho alguns amigos lá no Rio de Janeiro, alguns deles eram da universidade. E aí nós conseguimos autorização da Biblioteca Nacional para examinar o acervo do Porto Alegre manuscrito, que estava lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E é um material que fica reservado ali para pesquisadores, não tem acesso público. Certo. E aí, esse professor amigo meu, lá do Rio, ele foi lá e começou a examinar as cartas. E nós encontramos um livrinho. As cartas que ele escrevia para o Brasil, num determinado momento, ele escreve um livrinho aos brasileiros. E ele vai completando esse livro carta após carta. Então, ele mandou um livrinho por carta para o Brasil. E esse livro, ele começa dizendo assim, quero trazer ao Brasil um conhecimento de grandiosa importância para o povo brasileiro. Ele fala assim, eu não digo para os grandes pensadores, cientistas, os instruídos, eu falo para o povo mesmo, que é o Espiritismo. O Espiritismo, ele demonstra que a vida continua, que nós estamos todos unidos, né? Que nós somos todos iguais, e ele começa a explicar a teoria espírita, né? E conta as pesquisas que ele estava fazendo e que isso seria de grande interesse para o Brasil. Então, olha que formadores que deram início ao Espiritismo no Brasil, e, Alexandre, nós espíritas, nas casas espíritas, não contamos essa história. Eu nunca ouvi. Quando vai se contar a história do Espiritismo do Brasil, vai se falar de quem? Né? Ele começou na Bahia, né? com o Olímpio, né? O Olímpio era uma pessoa extremamente ortodoxa ali, católica, ligada ao bispo lá na Bahia, e ele teve ligações com o Rustang. E o Espiritismo, para ele, era uma extensão da Igreja Católica. E quando você vai nas casas espíritas fazer cursos e falam assim, não, o Espiritismo começou na Bahia com o Olímpio. É falso. Porque o Olímpio veio muito depois de Porto Alegre, Gonçalves de Magalhães, entendeu? Então, essa primeira leva tinha uma relação direta com o espiritualismo racional. E quando vai surgir o Espiritismo, então, ali no Rio de Janeiro, e também até mesmo no Grupo Confúcio, né? E também na Bahia, em vários outros lugares, não tinha nada a ver com o Olímpio. O Olímpio, ele teve uma ligação direta com o Rustang, tentou divulgar o Espiritismo como sendo uma estrutura religiosa ligada à Igreja Católica, mas ficou isolado. O movimento espírita amplo que ocorreu no Brasil, ele era ligado ao espiritualismo racional. E eles, quando os centros espíritas tentaram se organizar durante o Império, o primeiro centro espírita que tentou isso, ele não podia fazer no Segundo Império como sendo uma religião, porque nós tínhamos religião oficial no Brasil, então você não podia instituir outra religião. Então eles não pediram para fazer um centro espírita como se fosse religião. E quando eles abriram, a comissão criada pelo Império analisou o surgimento desse primeiro centro espírita lá no Rio de Janeiro, e ele não foi admitido, porque eles disseram, entre no Estatuto está dizendo que as pessoas têm que ficar em silêncio quando o estudo está ocorrendo. Isso é característica de sociedade secreta. E é proibida no Brasil sociedade secreta. E o centro não foi permitido que ele fosse instituído. Alguns anos depois, já tinham centros espíritas que não tinham autorização legal, mas eles estavam se formando. Só que isso poderia causar um problema, porque você se reúne, né? E a polícia pode bater lá e dizer, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm autorização legal. Então, eles estavam com um problema. E aí eles tiveram uma ideia. Se nós criarmos o Espiritismo, uma sociedade acadêmica para o estudo do Espiritismo, nós estamos estudando uma ciência. E o Dom Pedro II, ele era muito ligado à ciência.
Então, a ideia deles foi o seguinte: vamos criar uma sociedade acadêmica, vamos estabelecer filiação, e a gente cria, então, os centros filiados à sociedade acadêmica que estão estudando o espiritismo. Legalmente, isso vai ser aceito, porque não é nem religião, nem sociedade secreta. Uhum. Então, teve uma reunião aqui no Rio de Janeiro. Todos os grandes grupos espíritas que até então eram legais se reuniram. Você acredita que naquela época essa reunião tinha mais de 700 pessoas? É um número considerável, importante, né? Muito. E aí todos eles fundaram a sociedade acadêmica. E aí eles pegaram um dos maiores grupos que tinham no Rio de Janeiro, era o Deus, Cristo e Caridade. Então ficou Sociedade Acadêmica, Deus, Cristo e Caridade. Entraram com esse pedido formal, fizeram o estatuto, e você sabe o que aconteceu? A comissão disse assim: nós já negamos primeiramente para aquele centro, e este também, consecutivamente, também está negado. Aí eles formaram uma comissão, e nós temos o relato, que está na revista da Sociedade Acadêmica, do encontro deles com Dom Pedro II no Pátio Imperial. E tem o relato da conversa. E eles dizem assim: olha, o senhor não é um grande fomentador da ciência? O que nós estamos fazendo aqui é estudar uma das ciências mais importantes que estão ocorrendo na Europa, que é o espiritismo. Né? Antes disso, ele tinha falado assim para eles: vão estudar outra coisa. Se vocês querem estudar, vão estudar outra coisa. Você vê que coisa, né? Aí eles dizem: você não fomenta a ciência? Essa é uma das mais preeminentes ciências lá da Europa. E a gente quer estudar essa ciência. Se você é um grande divulgador da ciência, tem que nos apoiar. E aí ele responde assim, no segundo encontro: eu vou estudar o assunto e a gente conversa depois. Aí eles têm um segundo encontro. E aí ele diz assim: eu vou determinar que autorizem a sociedade acadêmica, mas não se tornem mártires. Ele faz uma ressalva, entendeu? Olha, não vão fazer isso para dizer que, olha, nós somos mártires, nós estamos sendo atacados e agora estamos sendo protegidos, né? Então, veja só, a sociedade acadêmica ela foi criada para dar estatura legal para o espiritismo no Brasil, no Segundo Império, que não permitia nem sociedade secreta, e todo esse grupo começou a se unir. Então, eles tinham duas grandes sedes no Rio de Janeiro. Uma delas parece um castelo, assim, sabe, do lado de uma praça. Nós fomos lá ver, né? E nesse castelinho, ele tinha vários andares, né? Tinha um salão enorme, e nesses andares tinham salas. E aí os centros, cada dia da semana tinha um centro. Então, você fazia parte de um grupo e você não tinha onde se reunir, você ia lá na sociedade acadêmica e pedia uma sala, e eles diziam: olha, então você usa a sala 3 na quarta-feira, na quinta tinha outro grupo. E começou a se formar ali dezenas e dezenas, centenas de grupos espíritas da sociedade acadêmica. Eles tinham também uma outra sede numa rua importante, que hoje é uma rua de comércio, lá no Rio de Janeiro, né? Como se fosse a nossa 25 de março lá, né? Lá uma daquelas casas também era outra sede da sociedade acadêmica. E os grupos que não tinham condições de manter uma sede também usavam as salas. Aí olha que interessante. Nesse lugar, você tinha um salão embaixo, salas atrás, subia, nós fomos lá, né, na época da pesquisa. No segundo andar tinha várias salinhas, e tinha um terceiro andar que tinha uma saleta, e aí a FEB era um dos centros. Ela se reunia nas sextas-feiras, né, na sala da frente do segundo andar. E o grupo ligado à sociedade acadêmica, né, também tinha interesse que houvesse divulgação do espiritismo. E você tinha muita dificuldade de conseguir autorização para fazer impressos, né? Então, a sociedade acadêmica já tinha o direito de imprimir a revista da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. E essa revista existe, né? Tem os exemplares todos lá. E essa jornal era para os sócios da sociedade acadêmica. E eles imaginaram o seguinte: a gente precisa divulgar o espiritismo para o público, né? Então, o que eles fizeram? Eles doaram o equipamento de impressão, transferiram a autorização que tinha do Império para poder imprimir um jornal e instituíram o Reformador. Então, o Reformador ele passou a ser impresso na máquina e com autorização do jornal da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade.